Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o teólogo e professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás e atual presidente da SOTER, professor Valmor da Silva. Valmor, nós falamos no primeiro bloco sobre o momento, né, dos estudos em Teologia e Ciência da Religião no Brasil, né, o processo de reconhecimento no âmbito da legislação, na organização de associações como a SOTER, que você preside, né, e, enfim, todo o encaminhamento que está levando à consolidação da área. Agora, falando um pouco dos desafios, né, nos estudos em teologia no Brasil, né, o que ainda é um impedimento, né, para que a área avance na consolidação dos cursos de teologia? Bom, os desafios são muitos, naturalmente. São realmente desafios no sentido de que eles provocam, eles incentivam a seguir adiante. Acho que o principal positiva e negativamente, é o peso que nós temos de uma tradição religiosa. No caso do Brasil, nós temos uma história de uma teologia católica, depois também protestante, portanto uma teologia cristã, de cunho tipicamente cristão. Então, isso faz, no imaginário político, social, faz que as pessoas identifiquem teologia com a igreja, tem certa razão de ser, claro. Mas o que nós pretendemos com toda essa discussão é que a teologia, além de ser a ciência da fé, aquela que dá sentido para a vida das pessoas, para as igrejas, isso está certo, evidentemente. Para além disso, que a teologia possa ser um âmbito de estudos, de pesquisa, então de pessoas que, digamos assim, independente da sua fé, da sua prática, da sua profissão de fé, elas façam da teologia uma ciência acadêmica com métodos, assim como se estuda, mal comparando, geografia, ou português, ou matemática. Quer dizer, que a gente possa aplicar um método e fazer um estudo. Então, as nossas associações se propõem, em termos simples, a esse desafio, que é muito forte. E com isso, então, nós temos a vencer a questão burocrática civil com relação ao Ministério da Educação, aos diplomas, aos currículos, aos vários aspectos que dizem respeito aos parâmetros de qualquer ciência, enfim, né? Sim. Então, repetindo, há um preconceito maior em relação à teologia. Por quê? Porque há uma tendência em dizer, não, isso não é da escola, isso é da igreja. Então, nós insistimos em distinguir os espaços. Existe espaço da teologia na igreja, existe espaço na escola, que se refere ao estudo especificamente. Sim. Com o desenvolvimento nas últimas décadas do protestantismo no Brasil, particularmente igrejas pentecostais, surgiram também novos cursos de teologia. Nós tínhamos os cursos de teologia vinculados à Igreja Católica, às igrejas protestantes históricas, né? Mas hoje uma série de novos cursos, o que faz o trabalho de reconhecimento dos cursos de teologia por parte do MEC, né? Um desafio também ainda maior pelo volume, né? Mas não vendo por esse lado apenas, mas pela produção teológica que está se desenvolvendo nesse segmento. Né? Em que medida, né, e que colaboração, né, traz esses novos cursos de teologia vinculado a novas igrejas? Uhum. Então, os novos cursos, eles nos ajudam no sentido que nós estamos propondo e discutindo. A teologia clássica, digamos. Exatamente, assim, né? Porque, dizíamos, tradicionalmente se fazia teologia para quê? Para ser padre católico. Depois, para ser padre, mas também para ser pastor protestante. Hoje já não. Quer dizer, há muitas pessoas leigas e pessoas com diversos interesses ou pontos de vista que querem estudar a teologia, entender a teologia. E então o campo religioso se complexificou no Brasil, porque vieram protestantes históricos,
mais recentes vem toda esta força do protestantismo já mais de matriz brasileira, exato, brasileirado, com igrejas pentecostais, já se classifica também como neopentecostais. Então, isso tem uma abrangência, uma força muito grande, aglutinadora, do nosso povo brasileiro, sobretudo das camadas assim mais simples ou mais pobres, mais carentes, mais abandonadas politicamente, socialmente. E ainda um fenômeno novo e maior, nós temos a realidade espírita, que tem uma tradição muito forte, arraigada no Brasil, e que já possuem a sua faculdade. Já nós temos uma faculdade de teologia espírita. Seria a faculdade de teologia umbandista, aquela em São Paulo? Não, tem a espírita, que é em Curitiba, a primeira que eu conheço. E em sim. São Paulo já tem uma umbandista, que já vai pela teologia afro-brasileira. É uma tradição muito forte no Brasil, normalmente não reconhecida como teologia, seja pelas igrejas, seja pela academia. Agora nós temos um curso reconhecido pelo MEC de teologia umbandista. E outros que surgirão. Oxalá nós tenhamos em breve uma teologia também muçulmana, para, digamos, em torno ao Corão, ao Islã, etc. E outras correntes, como hinduísmo, budismo, que estão presentes no Brasil. Pois bem, que eu dizia, este quadro ajuda a ampliar o conceito de teologia. Portanto, a dar uma legitimidade acadêmica e profissional para a nossa área, o que é uma grande novidade no caso do Brasil, mas é um campo muito promissor. Acho que é um desafio, o maior desafio que nós temos para breve. A Soter, ela já observa esse novo movimento? Sem dúvida, inclusive porque a Soter associa pessoas de qualquer, independente de confissão, e nós temos uma participação de pessoas destes vários segmentos religiosos, e a gente se esforça, inclusive, nos congressos, mesmo no quadro de conferencistas, em incluir sempre, né? No caso do presente congresso, inclusive com a participação nas orações de muçulmanos, de pessoas que têm outras representações no Brasil, justamente para a gente ampliar, aprofundar o nosso imaginário religioso, que tinha uma matriz católica, positivo, ok, mas a gente vê que assim, o jardim tem outras flores, né? Ele é muito mais diversificado e muito mais rico com essa variedade. Sim. A teologia já tem um reconhecimento, digamos assim, garantido no âmbito da graduação no Brasil, mas as ciências da religião ainda vão caminhando a passos mais lentos. Na pós-graduação é diferente, né? Há uma consolidação dos estudos pós-graduados, né, mestrado, doutorado, tanto em teologia quanto em ciência da religião. Mas na graduação, não. Há uma experiência, por exemplo, como a da Paraíba, né, e nos sistemas estaduais, como, por exemplo, Pará, em Minas Gerais, em outros lugares que não tenho notícia, sim. Mas não são ainda cursos reconhecidos, estão em processo de reconhecimento, como é o caso da Paraíba. Como é que você vislumbra, né, a entrada da ciência da religião no sistema de graduação, seja através de bacharelado ou de licenciatura para a ciência da religião? Então, isso para nós é importantíssimo. Por quê? Porque a gente acredita que as ciências da religião, este curso, esta área do conhecimento, é que vai subsidiar e vai efetivamente incrementar na escola brasileira as aulas do ensino religioso. Então, nós teríamos uma avaliação, uma apresentação do fenômeno religioso como tal, não propriamente de uma doutrinação ou de uma catequese. Esse aspecto da educação da fé, da catequese, esse é o aspecto das igrejas. Então, cada padre, pastor, catequistas, cada segmento religioso, na sua igreja tem o seu espaço para fazer a sua doutrinação. Na escola, o aluno teria a oportunidade de conhecer toda a realidade religiosa brasileira, quiçá do mundo, não é? Mas, sobretudo, do Brasil, entender para quê? Sobretudo para ele conhecer e respeitar, compreende? Para nós termos esta convivência construtiva, da qual o Brasil é um exemplo para o mundo inteiro. Então, nós temos uma convivência social no Brasil, política,
de muitos segmentos nos vários setores e também na religião. Em termos de religião, nós temos uma contribuição nacional que é muito ampla, que abrange praticamente todo o cenário religioso do mundo. Sim. E a escola daria, então, as ciências da religião formaria professores para o ensino religioso, exatamente para formar o aluno nesta convivência, neste conhecimento respeitoso para com toda a diferença religiosa. Sim. Temos apenas um minuto. Alguns opinam que religião não deveria ser discutida na escola, menos ainda na escola pública, né? Pela ótica que você está apresentando, o olhar é totalmente diferente, diverso Sim. disso. Eu tenho argumentado com isso na audiência pública no Congresso Nacional e tenho, assim, tentei desmascarar alguns políticos porque puxaram esse argumento. Então eu disse, com a mesma lógica, portanto, o governo não, o argumento é que o governo não deve se preocupar com a religião, porque o Estado é laico. Digo, portanto, não devia se preocupar com a saúde, porque governo não é hospital. Portanto, não devia se preocupar com a escola, não devia se preocupar com os outros âmbitos. Ou seja, o governo, digamos, o Estado, ele se preocupa com o cidadão. Acontece que o cidadão necessita de moradia, necessita de saúde, necessita de educação, necessita de religião. A pessoa humana, a sociedade, os grupos, as famílias, não vivem sem o elemento religioso. Nós temos uma comprovação histórica disso, quer dizer, em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os lugares do mundo, a religião está presente. Aliás, ela é o primeiro elemento da alma da pessoa, do íntimo da pessoa. Quer dizer, não há pessoa que não viva sem esta realidade da transcendência, chame do jeito que quiser, profissão de fé que quiser, o Deus que quiser, mas a realidade da religião é uma realidade da pessoa, do cidadão. Portanto, ela é objeto, tem que ser, da preocupação do Estado, sim. Valmor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, rever esta entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, acesse a página do programa, pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.